6h43 pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã. Opa! Michael Corleone, para quem assistiu O Poderoso Chefão, que na minha humilde opinião foi o melhor filme da história do cinema, só lembrando, Michael Corleone era o filho, né? O ator era o Al Pacino. E o pai era o Vito Corleone, que quem fazia era o Marlon Brando. Mas o Michael Corleone, quando alguém ele fazia alguma pergunta para a pessoa dava aquela resposta absurda, aquela mentira absurda para ele, ele falava para a pessoa assim, não, peraí, você querer que eu acredite nisso que você está falando, você está zombando da minha inteligência, né? Então, muda, me dá outra resposta, fala qualquer coisa, que aí você está me agredindo, né? Você está zombando da minha inteligência, você está me chamando um cara idiota, né? Ai, meu Deus. Quando o Bolsonaro usou aquele ferro de solda, né, para estourar a tornozeleira eletrônica dele, e a policial perguntou por que ele tinha feito isso, ele falou, não, veja bem, que eu queria saber, curiosidade, eu queria saber como é que funciona. Cara, ele estava zombando, né, da inteligência, né, da policial, né? E a policial vai acreditar numa coisa dessa. Mas é isso, gente. Primeiro foi o Eduardo, né? O Eduardo foi para os Estados Unidos, inventou aquela história lá da Magnetics, e, né, fez o diabo lá, né? Provocando o juiz, né? No caso o Xandão, né? E isso aí é contra a lei, né, seu Eduardo? Você está coagindo um juiz, então você está indo contra a lei. Aí o juiz não teve o que fazer, né? Teve que prender. Aí o Bolsonaro ainda falou que ele estava financiando o filho. Pô, se ele está financiando o filho está lá fazendo aquilo que ele quer. Então, o Bolsonaro foi preso. Ele não era para ser preso, ele foi preso por causa disso. Não era para ser preso ainda. Agora veio outro filho, aquele filho, é o filho mais tranquilo do Bolsonaro, o Flávio e tal. Ele não faz loucura. Aí o cara vai e convoca, né, ele convoca lá uma manifestação, né? Porque a gente não pode ficar quieto, vocês vão ficar aí, vocês vão ficar parados, vamos lá. E o cara convoca uma manifestação, e no dia que o Bolsonaro vai lá, estoura a tornozeleira dele. Porra, tá na cara que eles estavam preparando a fuga, né, meu? A fuga das galinhas, né? E interessante, né, é que o Bolsonaro estava pleiteando, né? A defesa dele estava, os advogados estavam pleiteando uma prisão domiciliar, porque o cara tem um monte de problema, o cara tá, se olhando de longe, né? Os laudos médicos é que vão dizer, mas se olhando de longe, você fala que não tem problema nenhum. Que problema que ele tem, né? Os problemas que ele tem são problemas de idade, ele com 70 anos, né? Mas tudo bem. E ele estava pleiteando isso e tal. Agora, com essa tentativa de fuga dele,
porra, inviabilizou, porque como é que você vai colocar o cara, né, numa, numa, numa prisão domiciliar, se ele já tentou fugir, ele vai tentar fugir direto. Aí você vai deixar a gente forever, aí 27 anos na frente, na frente da prisão dele, né? Na frente da casa dele, né? E os vizinhos também não vão aguentar, né? Pelo amor de Deus. Os vizinhos não vão aguentar. Então, não vai dar certo. Ele vai para Papuda mesmo. Ou vai para Papuda, ou fica na Polícia Federal. Ele vai ter que ficar numa prisão sem ser domiciliar. Pode colocar médico lá, pode pôr o que for, mas complicou bem a história dele, essa tentativa de fuga ridícula, cara, ridícula. É, as coisas que os bolsonaristas faziam, que o Bolsonaro fazia, né, de forçar a prisão, né, como o Xandão sempre fala, de você fazer, provocar coisa contra você mesmo, né? Eu achava, eu achava que não era burrice, eu achava que eles tinham tanta certeza que o golpe ia dar certo, né? Que os militares iam topar, né, que o comandante do exército ia topar, que eles falavam, a gente fala o que quiser falar, né? E, pô, naquela época, né? Você viu o que a Zambelli fez, né, e essas coisas todas, né? Você fala, puta, como é que consegue fazer isso? Né? Criar problemas para você mesmo, né? Bom, agora já está provado que não deu certo o negócio. Então, aí o cara continua fazendo isso. Então, porque é burro mesmo, né? Não tem outra, não tem outra alternativa. O cara faz isso porque é burro, né? E, velho, tá ficando melhor do que eu imaginava, né? Cada dia que passa aparece alguma coisa nova aí. Uma melhor que a outra, né? Uma melhor que a outra. A gente vai ter mais um ano e depois tem a eleição de 26. E o que o Lula vai ganhar. Tanto faz se vai ser no primeiro turno, vai ser no segundo, ele vai ganhar. Então são mais 5 anos, cara. Puta, muita coisa vai rolar. Muita coisa boa vai rolar, né? Esse lance do Banco Master aí, isso é maravilhoso, vai pegar um monte de gente. O Banco Master financiava um monte de gente da direita, da extrema-direita. Né? A imprensa fica falando assim, não, veja bem, o presidente do Banco Master, ele é amigo de todo mundo, da esquerda, da direita, o cu, amigo do caralho, quem é amigo da direita, da esquerda? Ele financiava a extrema-direita. Se aparecer alguém da esquerda, que seja preso, mas não vai aparecer. Não vai aparecer. É 99,9% é do pessoal da extrema-direita. Então, muita coisa vai rolar, cara. Muita coisa vai rolar. E só para terminar, a prisão do Lula, né? O Lula foi preso por um juiz ladrão, né, que fazia conchavo né, com o Dallagnol, né? Então ele jogava dos dois lados, né? A ideia era prender o Lula, né? E aí ele prendeu o Lula sem provas, né? Inclusive tem naquelas gravações que apareceram, tem um lance do Dallagnol falando com ele, o promotor, né? Falando, puta, mas nós não temos prova, tá complicado. Aí, e o Dallagnol ele toma uma represária. Né, o Moro fala para ele, puta, cuida da sua parte aí, deixa que eu me viro aqui. Quer dizer,
Então, velho, estava tudo armado, sem provas. O Lula, com 72 anos, 2 anos a mais que o Bolsonaro tem hoje, e o Lula teve câncer, né? Ninguém falava. Nossa, o Lula vai ser preso, ele vai morrer na prisão. Ninguém falava, ninguém. Ninguém falava. Você não tinha pressão, não tinha... o presidente do PT na época, acho que era Gleisi, nunca fez chamada de vídeo, fui na Paulista fazer. Não tinha pressão. A briga, a luta, né, com o Zanin, que era o advogado tal do Lula, um dos advogados, a luta foi jurídica. O Lula nunca falou mal das instituições. Toda vez que ele encontrava com o Xandão, ele olhava na cara do Xandão e não falava, você quer ser meu vice? Ele não falava essa merda. Ele falava, porra, apresenta uma prova que eu sou dono dessa porra, desse negócio que tá, desse triplex. E o Xandão mudava de assunto, né? E não apareceu prova até agora. Mas o Lula nunca falou das instituições, e eu lembro que ele pediu, o Lula foi condenado em primeira e segunda instância, né? Pela turma de Curitiba, né? E aí o Zanin pediu habeas corpus, porque todo mundo sabia que o Lula ia ser preso, que o Moro ia pedir a prisão do Lula. Aí ele pediu habeas corpus. Chegou no Supremo, o Supremo negou. Foi 6-5, e o voto do Xandão, ou o Xandão petista, ou o Xandão de esquerda, o Xandão votou contra, e o Lula foi preso, porque a ideia era prender o Lula, né? A ideia era prender o Lula. E não teve nada. Teve os petistas, eu lembro que os petistas foram na frente, onde o Lula estava. Eu lembro que era não lembro se era um sindicato, não lembro o que era. E os petistas foram lá na frente. Falaram, se a Polícia Federal vier aqui, nós vamos enfrentar a polícia. O Lula saiu e falou, não, vocês vão voltar para casa e eu vou ser preso. Diferentemente do que poderia acontecer agora, né? O seu Flávio vai lá saber quantas pessoas iam para lá, os caras vão tudo armados, caques, né? Como diz o meu irmão, caque no cu é rola, né? O caque. Colecionador, atirador, esportista e caçador, caque. Colecionador do quê? De arma? Coleciona arma antiga, vai colecionar arma vai colecionar arma nova. Tá na cara que você vai usar a arma, né, velho? Atirador esportista. Atirador esportista do quê? Que fica dando tiro em tiro alto? Tá na cara que você vai usar a arma para outra coisa, né? E o caçador? Caçador de quê? De rato? Quer dizer, porra, né? De bichinho. Tá na cara que você é um bandido. CAC, para mim, é a mesma coisa que bandido. Desculpa os CAC, se tiver algum CAC me ouvindo aí, me desculpe. Mas isso aí foi inventado para liberar a arma para os CVs da vida, né? Para o crime organizado. E então, aconteceu tudo isso na época do Lula, né? E o cara ficou 580 dias lá e falou, eu só saio daqui se eu provar a minha inocência. Não ficava chorando, né, esse frouxo de merda aí do Bolsonaro e os filhos dele. Você viu algum filho do Lula? O Lula tem um monte de filho, filha, sair na TV, ai, o meu pai vai morrer na prisão. O Lula falou, lembra da entrevista que ele teve, que ele estava preso, depois de pedirem, foi a Mônica Bergamo e teve mais, eu acho que o Josias, que fizeram a entrevista e tal. E ele falou, Mônica, eu posso ficar mais 100 anos preso aqui. Eu só saio daqui provando a minha inocência. Eu não quero indulto, eu não quero anistia, eu não quero tornozeleira, eu não quero nada. Eu quero provar a minha inocência. Até que apareceu lá
um bandido, até que apareceu um bandido lá, um hacker, né? E passou, e mandou e hackeou lá o Sérgio Moro e aí todo mundo ficou sabendo. Isso é justiça divina. Mas, gente, as coisas estão boas, elas vão ficar melhor ainda. Nós temos mais 6 anos. Puta que pariu, cara, mais 6 anos. Mais 6 anos. Vocês vão ter que me aguentar mais 6 anos aqui fazendo esses vídeos aqui. Porque vai ter uma notícia boa atrás da outra. Vocês podem ter certeza disso. Fui.